cumpriu essa região importante aqui, ó, entendeu? Então aqui eu jamais bateria uma compra aqui. Poderia acontecer o que for. Deixa eu ver alguma outra pergunta aqui, galera. Vamos lá. Ó, João Marcos, mostra uma entrada para pegar as mais simples. Cara, isso aqui tá bem simples. Tipo, padrão de gráfico, que você já tem que ter isso fixado, entendeu? Não pode, digamos, aqui eu acho que tá formando em Golfo. Vou lá pegar um PDF para ler. Não, você já tem que ter na mente isso. Cara, isso aqui eu tenho certeza que formou em Golfo, tenho certeza que formou uma estrela, tenho certeza que esse aqui é um martelo, entendeu? Isso aqui já tem que estar fixado. E ele tá onde? Tem que ter essa percepção também, entendeu? Onde é que tá esse preço? Ele tá no topo do dia. Então, aqui eu nem precisava ali trabalhar com QLT. Tipo, tá no topo do dia, deu engolfo, bati venda. Tá no topo do dia, bater uma estrela, bati venda. Certo? Beleza, ó o Wagner. Tá pedindo aqui sobre gerenciamento. Tuba, poderia falar mais sobre gerenciamento, abertura de ordem 0 a 0, proteção de capital? Posso sim, irmão, vamos lá. Gerenciamento. O Gold em si, Wagner, ele é bem volátil, certo? Então, por isso que eu uso nele um stop fixo de 200 pontos, certo? E nele a gente usa 0.15, que é aqui, ó. 0.15 para cada $1.000 que você tiver na sua banca. Agora, no começo, como eu orientei ontem, sugiro a todo mundo entrar somente com 0.01 para você ir treinando o quê? Ir treinando sua paciência, ir treinando você esperar o trade, ir treinando a assertividade, ir fechando dias positivos e semanas positivas. Esse que é o nosso foco agora no início, certo? Então, e depois que a gente começar a aumentar o capital, aumentar a mão e tudo mais, aí vem para esse gerenciamento que eu te passando. 0 a 0, vamos lá. Eu entrei aqui, certo? Nessa linha que eu marquei verde aqui, ó. Quando o preço ele passa para baixo aqui, exemplo, 50 a 60 pontos, eu tenho o stop loss, certo, Wagner? Você já chegou a ver sobre isso? Quando ele passou 60 a 50 pontos no positivo, eu pego meu stop loss e puxo aonde? Eu vou puxar aqui, ó, que a gente chama 0 a 0, certo? Então eu já vou, se eu voltar aqui para cima, vamos dizer que não tivesse que ele tivesse voltado para cima, ele ia fechar minha ordem e eu não iria ter perdido dinheiro. Esse que é o lance. Tranquilo, Wagner? Fechou então. Entro de novo também. Vamos dizer que nesse engolfo aqui eu já tivesse positivo e ele virou, me tirou aqui no 0 a 0, certo? Se eu vejo que o preço ele está indo realmente para o caminho que eu acreditei que ele iria, eu entro de novo, bato a ordem. Sem medo, galera. Tuba, o meio do gráfico, fica entre duas acumulações. Isso aí, irmão. Digamos, ó. Aqui tem uma acumulação importante, aqui tem uma outra acumulação importante. Então, aqui eu vou ter o meio do gráfico, certo? Aqui tem uma acumulação importante, aqui tem uma acumulação importante. Aqui eu vou ter o meio do gráfico. Assim que é a minha visão do gráfico, certo? Deixa eu pegar uma outra pergunta aqui. Região importante é acumulação grande. Tipo, ó, aqui ele abriu o mercado muito acumulado, tem horas de grana rolando aqui. Entendeu, Lucas? Ele perguntou, ó, você pode falar melhor o que leva em conta para considerar uma região importante, além de topo fundo, isso aqui, ó. Então aqui eu tenho uma região muito importante de muita grana parada aqui, né? Depois ele estourou para cima e tudo mais, aqui foi uma outra região muito importante, certo? Ele veio para cá e depois, ó, o que o preço está me dizendo aqui? Que ele perdeu essa região aqui, certo? Então ele voltar aqui para cima seria muito difícil mesmo. Então se eu tivesse vendido aqui e tivesse alongando meu take, eu já puxaria o meu 0 a 0 para cá e esperaria para ver o que ia dar, entendeu? Porque nessa hora do dia aqui, a gente já tem que estar com o nosso dia pago, tipo, 100 pontos já no bolso. Então, se eu conseguisse alongar, deixa rolar a operação.
Certo, galera. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Isso aí, Thiago. Faço sim. Acabei de mostrar no gráfico aí, reteste e tudo mais. Quem entrou no golpe levou o stop, certo? Depois a estrela confirmou. Isso aí, Kaique. Acontece stop também, irmão. Aqui ele deu mais de 200 pontos. Ó, deu 250. Mas depois confirmou e entrou de novo. Então aqui, só nesse aqui, o cara já recuperou stop e teve um baita lucro. Ó, deu mais de 800 pontos. Isso é o quê? É acreditar no que você está fazendo, acreditar em você, e acreditar no trade. Ó, o João Marcos, se a vela estoura muito forte, fura nosso stop loss, pode acontecer o que a gente chama, João Marcos, de derrapagem, certo? Digamos, eu estou com o meu stop aqui no 15,05,150. Pode acontecer de eu estar com o meu stop aqui e ele fechar no 15,05,90, para ter uma ideia. Em movimento, quando tem notícia e tudo mais, isso não poderia ser normal acontecer, mas acontece. Deixa eu correr mais para baixo nessa barra aqui. Altacito, Tuba, para você operar no computador, você usa algum robô para colocar stop automático, semelhante ao que usa no celular para ter mais agilidade? Na verdade, é o mesmo, Tacito. Qualquer lugar que eu abra a minha conta, esse robô vai estar ativado, entendeu? Qualquer lugar que eu abra ele, seja no computador, no tablet, no iPhone, qualquer lugar que eu abra, quando eu abrir uma ordem, já vai colocar meu stop fixo de 200 no Gold, certo? Deixa eu descer um pouco mais. Pergunta do Afonso, é o investing.com. Puder só escrever o invest para eles ali, invest.com. Como faço para obter esse robô? Pode dar depois um toque no Breno, que ele cuida de uma listagem do robô. Tuba, quando o preço dá uma perna e faz acumulação para continuação, você busca pegar essa continuação, valor de tendência? Deixa eu ver, quando o preço de uma perna. Então, William, se eu vejo que o preço ele fica, digamos, pegar uma compra aqui, veio para cá, começou a ficar muito parado, normalmente eu coloco no bolso a operação, entendeu? Eu não fico pagando para ver. Deixa eu correr mais para baixo aqui. O Alan Jones, o reteste dele foi rejeitado. Já pode dar compra da venda? Então, se eu vejo que ele foi rejeitado, vamos dar esse outro exemplo aqui ó, do dia. Se esse candle aqui não tivesse fechado abaixo, tivesse fechado em cima, eu não bateria a compra, mas eu atualizaria a minha LT aqui, certo? Colocaria aqui ela. Aí ficaria assim. Mas, tipo, se ele fechasse acima dela, eu não teria batido a compra, só ficaria olhando mesmo. Certo, lá. Ó, o Cleiton mandou uma pergunta muito boa, galera. Fala um pouco sobre o imposto. Se você tem que declarar venda de Netel, boa, estou no escuro total sobre isso. Vamos lá, Cleiton. Ó, galera, o que acontece? Se eu faço uma remessa exterior direto na minha conta na minha corretora, eu tenho que declarar isso, certo? Quando eu vou resgatar meu dinheiro para o remessa exterior também. Remessa exterior a gente faz através de uma casa de câmbio e tudo mais. Neteller, compra de pessoa para pessoa P2P, cara, ninguém declara. Isso a gente usa para pagar posto de gasolina, comprar roupa, comer. Então isso aí a gente deixa em off. Mas se você, digamos, tem uma grana, sei lá, tem uma grana alta, você quer investir ela para depois comprar um imóvel, ou um carro, ou qualquer bem que for, te aconselho a fazer para o remessa exterior, certo? Como gerenciar o take alongado? Boa, Donato, boa pergunta. Ó, como gerenciar o take alongado? Se a gente tivesse pegado nossa venda aqui, certo? Vamos supor. Bati minha venda aqui. Veio, pá, passou, tá protegida, deu esse candle forte aqui e tudo mais. O que eu vou fazer? Se o preço tivesse parado aqui, esse candle começasse a estourar para cima,
eu já fecharia minha ordem na mão, certo? Teria fechado na mão. Mas eu estou acompanhando o gráfico. O que o gráfico está fazendo? Ó? Ele veio para cá, tentou dar uma respirada para cima, não conseguiu, e ele rompeu essa acumulação. Então, nesse caso aqui, eu vou segurar minha ordem, porque ele rompeu uma região muito forte, que a gente acabou de ver anteriormente. Nesse caso aqui, eu teria alongado mais ainda no meu take, certo? Estaria segurando a operação. Certo, Donato? Conseguiu pegar essa visão? Beleza. Deixa eu ver o Fábio Batista. Deixa eu fazer o download aqui. Só um minuto. Tá, acabei de ver. Vou mostrar pra vocês aqui, galera. Deixa eu... Aqui, ó. O Fábio mandou uma imagem pra mim mostrando o quê? Mostrando esse martelo aqui, certo, galera? Ó, a gente vê o quê? Nesse primeiro martelo, ele tá numa região importante, certo? Então eu posso bater no fechamento dele quando formou o martelo uma compra. Quantos pontos correu para cima? 150 pontos. O que a gente faz? A gente já vai estar protegido. Se esse preço voltar para baixo, eu não vou ter prejuízo. E aqui, se fosse o primeiro trade do dia, eu já teria meu take de 100 pontos, certo? Já teria matado meu dia. Depois, o que ele fechou? Fechou outro martelo. Nesse outro candle, como eu já tenho um martelo anterior, eu estou vendo que o preço está, vamos dizer assim, está caminhando mesmo para alta. Não seria errado bater uma compra, certo? Mas o que eu estou vendo ele fechou outro mais, mas ele não tá dando tipo aquela esticada, tipo esse martelo não deu aquele start forte para uma compra. Então, já nesse outro caso aqui, como já foi o segundo martelo e o preço não tá conseguindo respirar bem, eu já ficaria um pouco mais a minha. Fechou um outro martelo aqui, certo, galera? Esse martelo aqui, ele fechou mais abaixo e tudo mais. Também não seria errado bater a compra, mas eu tô seguindo essa analogia aqui. Não, aqui, no caso, teria dado certo, e esse aqui teria levado um loss, ó. Então, observo muito o que o mercado está querendo passar no momento. O que eu estou vendo aqui, ó, que o mercado não está startando para cima, certo? Já nesse outro martelo aqui, ó, a gente viu que ele startou, foi para cima e tudo mais. E aqui ele fez o quê? Fez um pullback. Quando ele renovou o fundo, aqui seria o momento de bater uma compra, ó. Ele pegou e fez um engolfo aqui de alta. Poderia bater uma compra aqui, ó. Aqui já deu mais 100 pontos, certo? O que o preço fez aqui, ó? Não conseguiu passar essa região, voltou a cair. Então aqui já não faria mais nada. Foi o Fábio, né, que mandou? Entendeu, Fábio? Como seria a reação ali? Beleza, então. Então, galera, vocês viram que precisa o quê? Precisa muita dedicação de vocês para vocês pegarem tempo de tela, entendeu? Vocês têm que estar familiarizado com o Kendo, vocês têm que ter na cabeça aquele nivelamento que a gente passou para vocês, onde que está formando engolfo, onde está formando um martelo, onde está formando uma estrela cadente. Isso é muito importante, a gente vai usar sempre, sempre, sempre no gráfico. Tuba, nesse caso que você está explicando, não seria uma atualização teve nesses martelos? Então, ó, eu estou vendo que o preço está perdendo aqui o fundo, né? E aqui chegando uma região importante, por isso que nesse primeiro martelo eu bateria a compra, mas como ele não está conseguindo voltar para cima, respirar, aí nos outros já ficaria na minha, já não faria mais nada, já não colocaria meu capital em risco, né? Então, Pedro, se ele der o padrão, ó, a pergunta do Pedro, não opera fundo duplo ou topo duplo? Tipo, aqui fez um fundo e aqui fez um outro fundo, certo? Então, fundo duplo. Por ser final do dia, tudo mais não faria nada. Mas se fosse o mercado andando, poderia ter batido uma compra nesse engolfo aqui, certo? Eu acabei de passar todas elas, Marcelo. Mas a gente faz a revisão na semana aí, certo? Sobre a LT. No caso do Fábio, a LTB não está muito inclinada? Não, ele nem passou a LTB, ele só mostrou essa região aqui. Então, Lucas, não se prende muito à quantidade. Quanto que eu vou abrir tudo mais.
sempre se prende ao quê? Oportunidades, entendeu? Quantas oportunidades o gráfico deu para nós aqui? Se o gráfico está dando oportunidade, não tem por que tu, já fiz, sei lá, 3 operações e parei porque já fiz 3, entendeu? Não se prende a isso. Ou, digamos, no dia só deu 2 oportunidades boas, então só deu 2 trades. Não se prende muito a isso. Deixa sempre livre. Digamos, aqui foi um pouco mais difícil, mas deu uma, deu 2, 3, 4. 4 ótimas entradas, certo? Depois aqui embaixo deu outra que a gente acabou de ver. E assim foi indo. Kaique, acabei de falar, irmão. Cara, nem sei o que é figura, nunca estudei isso, tá bom? Fábio, no celular tem a mesma ferramenta para contar os pontos. Tiago, se você fosse. Pergunta o Tiago. Eu sou muito martingueiro em casa de entrada. Ao contrário, pode conversar a primeira entrada. Então, Tiago, cara, se tu não mudar isso, irmão, o que eu tô te passando não serve pra você, entendeu? Você tem que seguir a risca que eu tô te passando, que você vai ter futuro no mercado financeiro. Se você quiser, digamos, em cima disso, jogar martingueira, jogar não sei o que, cara, o que eu tô te passando não vai te servir nada. Mas se você seguir exatamente como eu tô te passando, você vai ser lucrativo no mercado. Tranquilo, irmão? Dúvida boa, pelo céu. Como eu faço para achar os pontos por stop, como conto os zeros? Eu conto tudo de cabeça, Fábio. Digamos, eu vi ali que colocar de 100. Como é que eu faço? Então eu entrei de exemplo. 15,85, 15,0580. Então eu sei que o quê? Para 100 pontos vai ser o quê? 15,00480, entendeu? Ou 200, 15,0380. Tudo de cabeça mesmo. Pelo horário do mercado, não. Já deve ser o quê? Umas 5 horas da tarde aqui. Já parei de operar há muito tempo. Então não entraria, não, irmão. Não, porque a maioria das corretoras elas comem essa última casa, entendeu? Fica na casa, tipo, esse lucro para eles embutido. Já aqui pelo banco, não. Aqui eles deixam aberto. Mas pode eliminar para fazer a contagem mais rápida. Se não fosse o final do mercado, com certeza eu entraria, Thiago, nesse engolfo aqui. Depois que passa o spread conta pontos também. Digamos, tem que passar o total, entendeu? Tem que passar as duas para te dar o lucro ou te dar o loss. Como eu considero o engolfo? Caramba, irmão. Você deu uma olhadinha lá no nivelamento, mas vamos lá. Ó, aqui tem uma barra de alta que tem uma outra de baixo, certo? Esse que andou para nós aqui engolfou anterior. Aqui, o que aconteceu? Tem 2 barras de queda e tem uma outra de alta. Esse candle aqui engolfou as 2 anteriores. Esse aqui também engolfou. Aqui eu tenho engolfo também, ó. 50% do outro candle, certo? Engolfo de baixo. Aqui tem um golfo grande de baixo, ó. Depois o outro engoliu, depois o outro engolfou de novo. Isso é engolfo. Certo? Deixa eu ver aqui. Então, a pergunta tá assim, galera. Se eu traçar uma LTB, ela fica muito inclinada para o primeiro martelo, o que acontece? Você tem que pensar o quê? Você tem que imaginar o que no gráfico? Cara, você tem que ser profissional, então você tem que se moldar ao que está passando no momento do mercado. Então você não pode se prender só fazer operação em tendência, não pode se prender só fazer operação em topo do dia ou fundo do dia. Você não pode se prender a só fazer operação com FIBA, entendeu? Você tem que se adequar ao que o mercado está passando no momento. Se eu vejo que tem uma LTA forte que foi rompida e tal, minha LTB vai ser aqui, ó. Só aqui que está minha LTB, certo? Eu não vou ficar o quê? Caçando operação com tendência. Uma tendência aqui, outra aqui, não sei o quê. Não, eu vou ficar na minha. Eu sei que não tem uma LTB aqui e tudo mais. E aqui eu posso operar o quê? Eu nem usaria a tendência aqui, eu operaria mais o quê? Um padrão, próxima região importante. Certo?
Então a gente se molda ao que está acontecendo no mercado. Por isso que é muito importante, agora no início, para quem não tem vivência de gráfico, ficar olhando o gráfico, cara. Eu, por 6 meses, eu comi gráfico noite e dia, nem nas minhas lojas eu ia, para ter uma ideia. Eu falava para meus funcionários, só quando foi muito urgente você me liga, que eu apareço na loja, mas, cara, eu comia gráfico. Por isso que eu tenho, tipo, esse olhar bom. Então eu te recomendo fazer o mesmo, entendeu? Focar, olhar gráfico, como o Kendo se movimenta no dia, como ele se movimenta em tal horário. Isso aí vai te ajudar muito na caminhada. Cleito, rompimento DLT. Você só vai entrar se você conseguir pegar próximo a LT que está sendo rompida. Se o candle fechou, eu falei até isso agora. Digamos aqui, ó. Se o candle fechou aqui, eu não faço nada. Não compro nem vendo, certo? Se eu não conseguir pegar o rompimento, eu não faço nada no fechamento do candle do rompimento. Certo, Cleito? Não faço nada. Isso aí, Tacito, com certeza, irmão. Você tem que não ter outro caminho, galera. Ficar procurando robô na internet, ficar procurando sala de sinal que o cara vai te passar. Ah, entra aqui, galera, entra aqui e tal. Se daqui um pouco o cara para de passar sinal, entendeu? Tu tá ferrado, irmão. O melhor caminho é você estudar, você se dedicar para você ser um profissional no mercado. Se eu fosse um fechamento curto, perto da LT curta, Fábio, foi tipo esse outro aqui, ó. Entendeu? Também não faço nada, irmão. Eu vou esperar o quê? Eu vou esperar o reteste. O reteste aconteceu ontem aqui em cima. Não, nunca eu vou bater uma ordem num fechamento de candle que está rompendo uma linha de tendência, certo? Pode até escrever isso aí. Nunca bata uma ordem quando o candle que rompeu fechou. Se você perdeu a entrada do rompimento, espera, paciência. Aqui deu mais uma hora de espera, ó, para ter uma ideia, para pegar um trade bom. Boa, Lucas, pode sim. Eu vou mostrar isso aqui no gráfico para vocês, ó. Deixa eu traçar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, aqui eu tenho uma LTA primária, certo? E digamos, aqui eu vou ter uma secundária. Ó. Isso que se chama uma LTA primária. E esse que se chama uma secundária. Rompeu ela, eu posso deixar, tipo, 90% das vezes, quando rompe uma LT secundária, ele vai em busca da primária. Ou até, digamos, essa LT que estava bem forte, eu até poderia, digamos, sei lá, ter traçado essa aqui, por exemplo. Rompeu ela, tudo mais, ó. Deu reteste, mas ele foi em busca da primária. A maioria dos casos ela vai em busca da primária. Certo? É maneiro demais mesmo, Thiago. Show de bola. A pergunta do Lucas aí. Se ele tivesse aberto ainda era de boa, né? Não, Fábio. Se eu não peguei no momento, escreve isso, galera. Se eu não peguei no momento do rompimento, eu não pego mais a operação no rompimento, entendeu? Porque o rompimento, ele pode acontecer um falso rompimento. Então, se eu não entrei e não consegui proteger minha ordem, eu não vou mais colocar meu capital em risco. A gente tem que focar o quê? Em ser lucrativo no mercado, entendeu? Então a gente tem que focar nisso e ser profissional. Eu tenho que, aquilo que eu disse ontem, tenho que ser muito sincero comigo. Cara, não, eu perdi essa operação, entendeu? Vou esperar a próxima. Eu não vou colocar meu capital em risco porque, eu perdi essa aqui, eu preciso fazer uma operação. Não, a gente conversou sobre isso ontem, não pode operar na pressão. Anderson Santos, Tuba, você, sua ordem pendente, irmão, não, irmão, esquece a ordem pendente, irmão. Eu bato só o mercado. Por isso que serve muito o teu tempo de tela, entendeu? Você tem que comer gráfico agora nisso, cara. Tem que saber os movimentos dos candles e tudo mais. Isso é muito importante. Kelvin, tu após a primeira proteção de 60 pontos, de em quantos pontos você vai proteger no capital? Então, Kelvin, o que acontece? Preste atenção aí, galera. Por que eu protejo minha ordem com 50 a 60 pontos?
O que eu entendo com isso? A minha prioridade de mercado é eu proteger meu capital, entendeu? Nada mais que isso, cara. Eu tenho que proteger meu capital, certo? Beleza, protegi meu capital, então agora eu vou buscar lucro. Se a ordem andou, tipo, 500 pontos, igual nesse caso aqui, cara, já tá ótimo, coloquei no bolso, certo? Se a ordem, tipo, digamos, andou e continuou caindo, não tivesse feito esse pullback, aí eu ia trabalhando meu stop no 0 a 0. Poderia ter colocado o primeiro stop aqui, ó. Passou depois, poderia ter puxado aqui. E assim eu vou trabalhando meu stop 0 a 0 para mim alongar a operação. Certo, irmão? Então tem que ter isso na mente. É prioridade nossa proteger nosso capital. Por isso que eu peço para vocês iniciarem com uma banca baixa, lotezinho baixo, para irem se acostumando a terem trades positivos, né? Fechado dia positivo, semana positiva. E após isso a gente vai subindo a banca e o lote, para a gente buscar depois o retorno financeiro. Cuba. O Tuba tá me escutando? Não, tá não. Alô, alô, alô. Opa, voltou, galera. Vamos lá. Vamos lá. Voltar ao raciocínio aqui, ó. Eu peguei essa venda aqui, certo? Se o preço não tivesse feito esse pullback e já tivesse ido direto, que acontece muitas vezes também, e com essa acumulação aqui, muito perto da LT, quando perdeu ela, não faria nada. Mas vamos supor, certo? Supor que eu tivesse uma outra acumulação aqui e o preço tivesse passado lá direto. Quando perdeu ela, não seria errado eu ter batido minha venda, outra venda aqui, né? Então eu já teria estar com duas vendas. Mas isso eu sugiro vocês a pensar no futuro, não para agora, certo? Por enquanto, foque no operacional, foque em assertividade, foque em fechar dia positivo, semana positiva, e mais para frente a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Mas demanda um pouco mais tempo de tela, tudo mais, um pouco mais perigoso. Isso, tipo, eu considero uma LT primária sempre uma mais longa, né? Digamos, ó, aqui a gente tem uma muito forte, uma LTB, ó, que essa aqui vai ser uma primária nos próximos dias. Certo, galera? Alguém mais, galera, tá com alguma dúvida, assim, digamos, de algum trade que fez hoje? Isso é muito importante também. Entrou num trade, viu que foi errado, ou algum trade viu que foi a favor, mas quer tirar alguma dúvida sobre isso? Ó, pergunta do Felipe, galera. Você já se posicionou em um buy stop ou sell stop em notícias fortes? Não, Felipe. Eu tenho que ser profissional no mercado, irmão. Então, notícia espero passar, entendeu? Eu não tô aqui, digamos, acertei uma notícia. Cara, não quero dar informação do que eu acertei, não. Eu quero dinheiro no meu bolso. Então, notícia eu espero passar, tudo mais, depois entro de novo. Certo, irmão? Explica uma operação mais de semana. Não faça operação mais de semana, não, irmão. Todas as minhas operações eu encerro no dia. Ó, o Thiago fez 6, 5 acertos e uma tá. E essa outra que tá aberta aí, Thiago, tá no positivo? Qual é o spread normal no Gold? O Kaique perguntou. Cara, comigo aqui é entre 8, 7, 9, nessa variação aí, 10 no meu servidor.
Já fiz sim, mas eu faço mais um hold, né, no Bitcoin. Curto muito. Ó, José, no pullback do uma LT rompida, você pega no toque ou espera em golfar. Eu já dei essa explicação, mas eu vou repetir que é bom vocês reforçarem, certo? Aqui, ó. Acabei de dar ela. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, como eu expliquei antes, presta atenção, galera. Fez o pullback. Como já tem bons anos aí de mercado, quando ela começou a rejeitar, eu já entro, certo? Beleza. Se você já tem um bom tempo de mercado, você já pode fazer isso. Mas se você está iniciando agora, eu te aconselho você esperar padrão gráfico, certo? Deu padrão gráfico, aí você pode entrar, que aí confirmou o reteste. O José, não, desiste não, irmão. Depende, Marcelo. O Marcelo perguntou quanto tempo que eu opero por dia. Às vezes eu acordo 2 da madruga, vejo que está próximo de acontecer algum trade, eu dou uma atenção no gráfico. Às vezes eu acordo 4 da manhã, eu vejo que tem algo acontecendo, então eu já fico olhando o gráfico. E às vezes eu acordo 5, 6 da manhã, não tem nada, eu vou dormir. Eu tô sempre bicando o gráfico, né? Por isso que eu opero por telefone. Cara, já peguei muita operação no restaurante, na mercado, dirigindo também na estrada. O Medina, opera gap de abertura, ouviu falar que o gap tende a ser fechado. Então, Medina, nem sempre o gap é fechado. Deixa eu pegar um gap para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se tem um gapzinho. Um gap grande. Aqui, ó. Certo? Ó, galera. Tipo, a semana fechou aqui e no domingo, 6 da noite, abriu aqui, certo? Aqui deu um baita gap. Esse gap aqui, ó, a gente viu que ele foi fechado, certo? Mas nem sempre ele aconteceu aqui, nem sempre. Isso não é uma regra do mercado. Mas a maioria das vezes acontece isso. Mas eu não costumo muito fazer esse tipo de operação, não. Prefiro mais ir no que eu tô. Ir no que já tem me dado lucro sempre, né? Certo, Medina? O Dilon, perdi o time do rompimento da LTB. Entrei no rompimento fundo seguinte. Seria muito arriscado. Sim, irmão. Como eu falei, se eu perdi o rompimento, eu só vou esperar o quê? O pullback. Se não acontecer o pullback, eu não faço nada. Perdi a operação. Certo, Dilon? Então, Tacito, depende. Aí que entra também um pouco do tempo gráfico de tela que você tem, né? Que a gente tenta falar qual é o teu tempo de tela e tudo mais. Se eu vejo que os gráficos já estão andando igual aqui, ó, tão grande e tudo mais, eu já sei que a notícia tá dando influência, entendeu? Se eu vejo que o queiro tá muito pequeno e tudo mais, cara, tipo, a notícia não tá afetando em nada. Então, se eu vejo que a notícia tá com muita influência ainda, eu procuro até ficar na minha. Se eu virar a tela do iPhone na horizontal, tem sim, Lucas. O Lucas perguntou se tem clique a mercado. Na tela do MT4 celular. Tem sim. Quanto tempo da notícia e depois dela você fica fora? Responde agora. Gabriel, tem alguma adaptação para índices? Muito tempo atrás, tipo 2017, finalzinho ali, até ali eu operei DAX. Fiz muita grana no DAX. Mas depois eu migrei mais para o GBP. GBP eu larguei um pouco de mão por causa do Brexit. E agora estou mais focado no Gold. Mas teria que rever bem certinho o gráfico. Mas acredito que o DAX dá para usar ainda tipo M15 e tudo que eu te passei. Não precisa tipo adaptar a time frame. Mais 12 mensagens. Levi Tuba, lembra do Vitando? Ele sumiu, né, mano? Nunca mais vi ele, já tem anos, mano.
Tudo mesma lógica, irmão. O Thiago perguntou se o índice é a mesma lógica do setup. Se tu for operar, tem alunos meus que operam até o óleo, tem uma ideia, né? O Wire. Os caras fazem muita grana, mano. M15, tudo que eu te passei. Cara, isso aqui, qualquer gráfico, tu vai conseguir tirar dinheiro que eu te passei. Mas é aquilo que eu te falei. Você tem que ter paciência e esperar o que esteja acontecendo, entendeu? Não ficar caçando operação. Agora me lembrei tu, ô Levi, tu também era lá. Era da turma lá, né, mano? Do passado. Tamo junto aí. Motivei, irmão. Ó, o Fábio já usou no Nasdaq e deu certo. Parabéns, irmão. Lucas, geralmente, se virar só. Isso aí. Marcelo, acabei de comentar isso, irmão. Preço médio, aceito stop loss. Cara, o stop loss, qual que é a... Por que existe stop loss? É para proteger a tua capital, entendeu? Então ele já... O que eu digo sempre? O stop não pode doer no teu bolso, não pode, tipo, pegar no teu psicológico. Por isso que eu peço para vocês no começo agora usarem lote pequeno para irem se adequando, irem se familiarizando com essa forma de ver o gráfico, entendeu? Vocês vão ver que é muito difícil levar stop. Hoje no setup deu um stop, mas é raro acontecer isso. Que foi nesse candle forte aqui, ó. Depois o outro voltou, mas depois o outro definiu. Certo? Deixa eu dar um zoom aqui. Mas é difícil acontecer isso. Se você esperar certinho, é muito difícil você levar stop. Mas o teu lote tem que estar adequado para não doer no teu bolso e no teu psicológico, certo? Você não vai trabalhar tipo, vou começar a alavancar 500 dólares para fazer 500 todo dia. Cara, isso aí é burrice. Quando levar um loss, tu vai estar todo ferrado. Ó, o Tacido gosta de umas pingas. Ô, irmão, cola junto com nós aí. Galera, é o seguinte, a gente estava conversando agora há pouco também, a gente está pensando em fazer um encontro, né? Só que a gente vai abrir para 20 vagas só, certo? Mas a gente ainda vai levantar aqui valores do que de churrasqueiro, o cara vai fazer um drink e tudo mais, ver quanto que vai sair e pra gente dividir entre todo mundo. Mas a gente anuncia nos grupos. Ah, entendi, Marcelo. Ó, o Marcelo perguntou aqui, ó. Se eu quebro a entrada para fazer um preço médio. Às vezes eu cobro meu lote, Marcelo, da seguinte maneira. Vamos dizer que eu não estou muito confiante nesse engolfo, certo? Mas eu quero ver se ele vai dar certo. Se eu estou operando, exemplo, 1.0, eu às vezes jogo tipo um 0.50, aí posso até alongar meu stop para 400, porque eu já estou com metade do lote, então eu posso dobrar meu stop. E se ele vir a favor, eu posso ir acumulando mais lote. Certo, Marcelo? Conseguiu entender isso? Show de bola, Marcelão. João Marcos, tu botou para lote sem começo psicológico? Pô, irmão, tranquilaço. Tem uma ideia, em julho, quando eu vim formar parceria com o Breno, com o Balé e com o Luiz, eu acho que eu lancei 10.0. Nunca vou esquecer, o Balé até do banheiro foi, mano. O Breno chamou ele, pô, ó, o tubo ali tá lançando 10. E final do ano passado eu fechei operando média de 40, 45.0. Esse ano eu tô só esperando liberar a alavancagem lá, que a gente migrou pro banco, né? Pra voltar com os lotes maiores. Mas foi massa, mano. Isso aí, Lucão, 45. Se tu olhar meu old lá do meu Instagram, lá acho que tem até lote de 35 ou 40 lá, que eu divulguei. E mostrando quanto é real. Thiagão, o Thiagão dos meus aí, ó. Ai, ai. Fábio Batista. Esse botão de entrada rápida. Tem sim, Fábio. É só tu virar teu celular na horizontal que vai aparecer. Ô, Miguel, eu vou estar em Portugal sexta-feira, dia 27 aí. Acho que é 27 sexta-feira, agora final do mês. Que eu vou ter que dar um pulo aí em Madrid resolver algumas coisas.
Portugal vou ter que dar uma passada também, que eu tenho que resolver algumas coisas aí, em Lisboa. E a nossa. Traçou LTA, LTB, começou a lateralizar. Você desconsidera LTA, LTB. Isso aí, William, ó, digamos, o exemplo aqui, ó, certo? Eu tenho essa LTB aqui, ó. Tem essa LTB. E o preço rompeu como aqui, galera? Lateral. Então, deixa a LTB aqui e tal, não vai mais servir de nada, pode tirar ela. Mas preço lateral a gente não faz nada. É hora de ficar na sua, né? Não operar, que eu não vou colocar meu capital em risco, que eu não sei para onde o preço tá sujeito aí. Certo, William? Ó, galera, o Pedro Neto que lançou a pergunta ótima. Parabéns aí, Pedro. Você disse que bate seu dia fazendo 100 pontos em uma operação, mas tem dias que bate 50-50. Isso aí, Pedro. Se eu vejo, o que acontece? Exemplo, entrei em qualquer operação aqui, exemplo desse martelo aqui, certo? Vamos dizer que era o momento bom pra gente entrar na compra. Se eu vejo que o preço está parando ali entre 50 e 60 pontos e não está progredindo, eu já fechei aquela ordem. Então, para mim bater minha meta do dia, eu vou precisar menos de 100, certo? Precisar mais 50 pontos. Então, na minha próxima ordem, já coloco o take de 50 e já matei meu dia. Se eu entrar na operação e vejo que ela deu uma paradinha, então eu fecho ela e vou procurar a próxima. Porque eu prefiro operar com o mercado mercado andando, né, com volatilidade. Isso a gente vai ficar menos tempo exposto no mercado. Certo, Pedrão? Deixa eu descer as mensagens aqui. Tiagão, take do beat foi como você tá? Foi, irmão. Nossa, tem o Thiago Lisboa, mano. Eu passei pra ele na época, final de 2016, e falei, cara, tô comprando Bitcoin, irmão. Ele vai bater 10 mil dólares até 2019. Que eu fiz uma projeção do tempo anterior dele, e essa era o take nosso, mano. E ele não acreditou muito em mim. Aí quando eu falei, cara, tô executando meus Bitcoin, e eu falei, tu vai executar o seu? Ele, não, cara, eu não comprei. Ele falou que se arrepende até hoje, mano. E pior que eu fiz outro agora em dezembro também. E avisei aí a galera, mano. E, cara, poucos vieram, mano. Eu fiz 120% de um bom capital aí. Quanto tempo dura um trade de média sua? João Marcos, quanto tempo dura? É isso, João. Depende muito como tá o mercado, entendeu? Exemplo, se eu entrei aqui e o mercado começou a parar, eu não vou ficar, tipo, igual o bobo ali esperando, certo? Fechei. E o que eu vi mais pra frente? Que daqui umas 2, 3 horas, ó. O mercado começou a andar de novo, aí eu entro, certo? O mercado deu uma boa esticada aqui, ó, só em 15 minutos. Opa, voltou, galera. Estão me ouvindo? Fechou. Então é isso aí, galera. Focar o quê? Acreditar no que a gente tá lendo no gráfico, entendeu? E vamos pra frente. João Marcos, lote de 50, 30 você influencia no mercado ou nada? Nada, irmão. Ou 100, 200, 500 pontos não é nada, mano. No Forex. Se for Bovespa, mano, nossa, só pra tu fechar esse lote aí, tu vai uma eternidade.
Então, galera, ó, o Bruno pediu que a sala ao vivo vai ser 8h30. A gente vai definir certinho o horário e a gente vai divulgar para vocês no grupo, certo? Da sala ao vivo, o horário que vai ser, abertura de segunda, terça e quarta. A gente vai mesclar em alguns dias da semana de manhã e em alguns dias da semana à noite a sala ao vivo. Eu vou procurar entrar no máximo que eu puder de salas. Só que eu queria, essa semana eu até não ia viajar, só que surgiu um negócio importante para mim em Florianópolis, estou na segunda-feira para lá. E mas eu vou entrar de lá, tudo mais, e vou procurar com de vocês. Mas o Luiz, o Balé e o Breno, os caras estão 100% aí no meu setup, eles vão ajudar vocês aí também no dia a dia. Mas eu vou entrando na sala também para ajudar vocês. William, você tá onde, William? Cooperar. Japão no outro lado, é. A gente vai definir o horário e a gente vai mandar aí, William. Tranquilo, irmão? Digamos que aí dá 24 horas, né? Se for, digamos, 10 da manhã aqui, 10 da noite vai ser. Isso aí, irmão. Vamos marcar um rolê aí, Thiagão. Dow Jones não opera, não, irmão. Nunca operei, não. Então, galera, vamos fazer o seguinte. Final de semana, quem for estudar. Final de semana, quem for estudar, vai anotando suas dúvidas e tudo mais. E a gente vai tratando aí durante a semana, tranquilo? E lembrando. Não, João, sábado e domingo é fechado o mercado. E lembrando, galera, foquem agora em estudo, pegar tempo de tela, certo? Pra gente conseguir adequar e virar semanas lucrativas, dias lucrativos, que esse é o intuito de todo mundo. O mercado abre domingo às 6 da tarde. Não, domingo é difícil abrir operação. Difícil mesmo. Simulador não, irmão. Quando eu entrei no mercado, eu nem sabia que tinha, tipo, conta demonstração e tudo mais. Fui garimpando as informações, também ideia. Então é isso aí, galera. Quem for estudar no final de semana, vai guardando as suas dúvidas e tudo mais, vai anotando o que está encontrando, que a gente já vai, a partir de segunda-feira, com a sala online, sanando todas elas. O Ítalo, sou meu close friends. Sim, irmão, abriu ontem. Tem muita galera que veio, que deixou de fazer hoje, porque eles não tinham condições financeiras, né? Então eu resolvi abrir e contar todos os meus negócios que eu já tive antes de entrar no mercado. Como que eu me alavanquei financeiramente. Então esse que vai ser o intuito do Close Friends, certo? Eu vou, agora eu vou ver quem mais que mandou lá, que eu vou aceitar todo mundo, pode ficar tranquilo. Ninguém vai ficar de fora quem mandou. Tranquilo, Marcelão. Em breve eu vou dar uma passada na Medellín, na Colômbia aí, irmão. Eu quase que eu fui agora no final de junho, mas aí eu resolvi empreender no mercado financeiro, acabei voltando ao Brasil. E tamo junto, galera. Vamos pra cima aí, certo? Bom final de semana a todo mundo aí. Bons estudos, galera, e foquem agora em perceber o gráfico. Bora, tamo junto aí.